E neste final de semana começa o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e só aqui em Limeira são mais de 4.500 inscritos. E sempre fica aquela expectativa, ansiedade, e é para isso que hoje a gente vai conversar com a Giovana, que é professora de Biologia do Colmeia, aqui de Limeira, que vai repassar para a gente essas dicas na reta final, né, Giovana, o que o pessoal precisa levar e também controlar essa ansiedade, né? Neste final de semana, dia 3, próximo domingo, começa então já com a parte da redação, né, que é um dos momentos mais esperados, né, de grande expectativa. O que dá para falar desse primeiro final de semana para o pessoal também não ir tão cansativo para o outro, né? Que teve essa mudança do Enem em 2 finais de semana. O que falar desse primeiro dia do Enem, a expectativa da redação? Já tem alguns assuntos em análise para o pessoal já ficar atento? Bom, então, o primeiro ponto, acredito que seja se planejar com antecedência, avaliar os documentos que tem que levar, não se esquecer da caneta, prestar atenção também na questão do horário da prova. Então, saber administrar esse horário, principalmente por conta da redação, que é algo que toma bastante tempo. Então, normalmente, a gente aconselha começar pela redação para você ir se acostumando e se sentir mais confiante. E também você pode tomar alguns intervalos, né? Pode ter alguns intervalos, levantar um pouco para ir no banheiro, dar uma respirada, jogar uma água no rosto para daí continuar, porque realmente é uma prova muito cansativa. E vocês já têm, né, vocês que dão as aulas, né, Giovana, alguns assuntos que o pessoal pode ficar atento que pode ser o tema da redação? Sim, então, esse ano a gente conversou bastante com os nossos alunos sobre isso. Inclusive, a gente tem algumas disciplinas interdisciplinares, algumas aulas interdisciplinares que a gente conversa sobre isso. E a gente focou bastante na questão ambiental, que é uma questão bem alta, e também sobre a questão de guerras também, que está acontecendo bastante. Então, a gente deu algumas dicas nesse sentido. Para reforçar, né, o que pode levar no dia, tem o tipo de caneta específico, né, também se atentar aos horários, repassa para o pessoal de uma forma geral. Então, se atentar primeiro aos horários, certo? Então, os portões abrem meio-dia, então se planeja, ver certinho o horário e o local que você vai chegar, se planejar como que você vai até a prova para não acontecer atrasos. Não esquecer de levar a caneta, então tem que ser uma caneta transparente, de tinta preta. Levar mais de uma caneta também é legal. E a questão de se planejar com o que vai beber e o que vai se alimentar durante a prova. Então, a gente aconselha levar frutas, levar algum chocolate, algum docinho para dar uma despertada, garrafa de água, que é bem importante que seja transparente também. E preparar esse lanche antes, no dia anterior, para que você não esqueça dele no dia do Enem. Como é uma prova cansativa, né, Giovana, é interessante levar alimentos, né, que sejam ali saudáveis para também não prejudicar o desempenho na prova, né? Isso. É importante também no dia anterior não comer uma refeição muito pesada, para não ter alguns problemas durante a prova, né? Então, comer uma refeição mais leve, mais nutritiva e levar alguns alimentos mais nutritivos durante a prova. Então, preferir frutas, por exemplo, barrinha de cereal, chocolate, alguma coisa mais doce também pode ajudar. E para o pessoal que está naquela expectativa, aquela ansiedade, né, Giovana, retomar os últimos raciocínios na véspera da prova ou relaxar, o que é recomendado? Então, o que a gente está recomendando bastante para os nossos alunos aqui é dar uma relaxada, porque a gente entende que o que foi estudado até então já é mais do que suficiente. A gente incentiva avisando que eles estão preparados sim, se sentirem confiantes e relaxar no dia anterior à prova. Então, é importante preservar o horário para conseguir dormir bem, porque é uma prova cansativa. E também conviver com pessoas que você gosta no dia anterior, dar aquela relaxada, esparecida, para não ficar tão ansioso no horário da prova. Pensando agora também no segundo final de semana, né, Giovana? Passou aquele dia da prova, o domingo da prova, que é toda aquela ansiedade da semana seguinte, né? Como se preparar para o segundo dia, e daí entra os cálculos, né? Sim, aí no segundo dia a gente tem os cálculos e tem a parte de biologia também. Então, o conselho que a gente dá é não levar o nervosismo do primeiro dia para o segundo dia. Então, tentar esquecer como foi o primeiro dia, para você se preparar para o segundo dia de novo, como se fosse um novo dia realmente. Então, toda a questão de planejamento anterior é reforçada. E também não adianta querer resolver questões no dia antes da prova, ficar desesperado nesse sentido, porque realmente o mais importante é você estar com a cabeça tranquila.
Isso vai ser o diferencial para essa prova. Então, para a gente finalizar, Giovana, então retoma para a gente o que pode levar no dia, o que não pode, e também reforçar os horários. Então, reforçando os horários, os portões abrem meio-dia e fecham 1h, então tem esse período de 1h para que você chegue para fazer a prova. Então, se programar com a questão de horário, como que vai ser o transporte até lá. Levar a caneta preta transparente, mais de uma caneta, levar a garrafa de água, o documento também com foto, que é necessário, e o que vai se alimentar ao longo da prova. Tá certo. Então essas são as dicas para o pessoal que vai prestar o Enem, já começando neste final de semana, dia 3 de novembro, e depois no dia 10 de novembro, segundo final de semana. Com imagens de Gustavo Pudim, Rafael Coelho para a Educadora. Educadora.